Olá a todos. Sejam bem-vindos de volta para mais uma história de terror. Aquele fax velho continua imprimindo todas as madrugadas novas histórias. Não tenho a menor ideia de como isso pode estar acontecendo e nem de quem possa estar as enviando, mas vou seguir trazendo tudo aqui para este canal. Bom, vamos para mais uma história. Peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história. Agora, preste muita atenção, porque o que você vai ouvir é realmente perturbador. Meu nome é Marcos Almeida, eu tenho 35 anos, moro em São José dos Campos e trabalho como técnico em informática, o que significa que passo meus dias resolvendo problemas dos outros, computador que não liga, roteador que não funciona, impressora travada, esse tipo de coisa. Uma rotina bem normal, até onde dá para chamar de normal. Sempre fui cético. Não sou do tipo que acredita em coisas sobrenaturais nem em teorias malucas. Meu mundo sempre foi bem prático, feito de cabos, circuitos, parafusos e telas. Só que, por algum motivo que até agora eu não entendo, o que aconteceu comigo parece ter saído completamente fora de qualquer lógica que eu conhecia. Tudo começou quando eu decidi começar a restaurar rádios antigos. Era só um hobby, na verdade. Uma maneira de espairecer, de ocupar a cabeça em alguma coisa que não envolvesse abrir planilhas ou consertar computadores dos outros. Eu sempre gostei desses equipamentos velhos, dessas coisas que parecem ter alma, que carregam uma história no cheiro da madeira, na poeira acumulada e no som meio abafado das válvulas. Naquela semana, encontrei um anúncio num site de vendas. Um cara estava vendendo um rádio Philco, modelo de 1963, daqueles com caixa de madeira, botões grandes e uma escala iluminada bem bonita. O preço era tão baixo que eu até desconfiei, mas como o anúncio dizia que ele funcionava, só precisava de alguns ajustes, resolvi arriscar. Fui até o endereço combinado, peguei o rádio, trouxe para casa e, como sempre faço, comecei desmontando peça por peça para fazer uma limpeza geral. Era aquele tipo de trabalho que exige paciência, remover pó de décadas, tirar ferrugem dos contatos, substituir cabos ressecados e, claro, testar as válvulas para ver se ainda estavam funcionando. Passei algumas boas horas nisso, completamente concentrado até que finalmente achei que estava pronto para testar. Quando liguei, aquele som familiar tomou conta do quarto. O chiado, o estalo das válvulas aquecendo, aquele ruído grave que só esses aparelhos antigos têm. Tudo parecia estar funcionando dentro do esperado. A lâmpada âmbar acendeu na escala de sintonia. Os botões giravam normalmente, apesar de rangidos aqui e ali. Foi então que eu percebi uma coisa estranha. Mesmo sem nenhuma antena conectada, o rádio captava uma frequência com sinal incrivelmente forte. Na hora achei que fosse algum tipo de interferência, talvez alguma transmissão local ou algum equipamento emitindo sinal ali por perto. Só que não demorou muito para perceber que aquilo não fazia nenhum sentido. O marcador da sintonia estava parado em 193.4, o que já me soou completamente errado, porque eu sei, e qualquer pessoa que entende um mínimo de rádio sabe, que não existe nenhuma transmissão nessa frequência. Simplesmente não existe. Não tem FM, não tem AM, não tem faixa aberta, nem faixa fechada, nem nada que opere em 193.4 MHz. Fiquei olhando para aquilo, meio curioso, meio desconfiado, e comecei a ajustar o botão de sintonia para ver se era algum problema no calibrador, algum erro na escala, alguma interferência qualquer. Mas não. O som estava nítido, forte, quase limpo. No começo só havia um chiado, aquele típico ruído branco intercalado por um som grave, meio ritmado, como se fosse algum motor rodando muito devagar, ou talvez o som abafado de uma turbina distante. Só que logo depois começaram as vozes. Era um sussurro, fraco, meio arrastado, mas nitidamente uma voz humana. Não era uma música, não era uma transmissão comum, era alguém falando. Só que de um jeito que parecia errado. Ajustei o volume, tentei melhorar o sinal, girei o botão de sintonia bem devagar e por alguns segundos a voz ficou limpa o bastante para que eu conseguisse entender uma parte do que estava sendo dito. A princípio parecia só uma sequência de palavras desconexas, algo como 9, 42, depois uma pausa. Avenida São Vicente, esquina, e então uma palavra que veio quase engolida pelo chiado, mas que me soou como acidente.
Por alguns segundos eu fiquei ali, encarando o rádio, me perguntando se aquilo era só uma coincidência, uma transmissão de algum rádio amador ou até alguma simulação estranha. Mas não sei dizer porquê, aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. 9h42, Avenida São Vicente. Acidente? Olhei para o relógio. Eram 8h50. Fui até o computador, abri o mapa e digitei Avenida São Vicente. Era aqui na cidade, relativamente perto. Uns 15 minutos andando, no máximo. Fiquei alguns minutos parado com a mão no mouse, encarando aquele mapa, tentando decidir se eu ia ou não até lá. Parte de mim achava que eu estava sendo idiota, que era só uma coincidência boba. Mas outra parte, uma parte bem insistente, dizia que eu precisava ver aquilo com meus próprios olhos. Eu fui. Saí andando sem muita certeza do que estava fazendo, meio desconfiado, meio achando que estava me deixando levar por besteira. Só que quando cheguei na esquina da Avenida São Vicente, naquele exato horário, às 9h42, eu congelei. Porque exatamente naquele minuto um carro avançou o sinal vermelho da esquina e acertou uma moto em cheio. A batida foi seca, forte, barulhenta, daquele tipo que você sente no peito. A moto voou alguns metros, o motociclista foi arremessado, bateu no asfalto, rolou e ficou deitado ali, se contorcendo, gemendo de dor. Na mesma hora, algumas pessoas correram para ajudar. Eu fui junto, meio no impulso, ainda processando tudo aquilo. Por sorte, o cara estava consciente, parecia inteiro, apesar de claramente ter quebrado o braço e talvez alguma costela, pela maneira como segurava ao lado do corpo. Mas não foi isso que me paralisou. O que realmente me travou foi quando eu olhei para o carro que causou o acidente. No para-brisa havia um adesivo grande, em letras vermelhas, escrito exatamente assim: frequência 193.4. Meu corpo inteiro ficou gelado. Aquilo não fazia sentido. E o problema é que aquilo era só o começo. Voltei para casa completamente desnorteado, com a sensação de que algo muito errado tinha começado naquele exato momento. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o anterior, como se, de alguma forma, aquele simples caminho de volta estivesse me levando cada vez mais para longe da realidade que eu conhecia. Minha cabeça parecia uma máquina emperrada, tentando achar qualquer explicação lógica para aquilo, mas não encontrava absolutamente nada que fizesse sentido. Quando finalmente cheguei, a primeira coisa que fiz foi ligar o rádio de novo, só para confirmar que aquela frequência absurda não tinha sumido. E para meu espanto, ou talvez nem fosse mais espanto naquele ponto, ela ainda estava lá, firme, nítida, com o mesmo som de fundo, o mesmo chiado intercalado com aquele ruído grave, como se algo gigantesco estivesse girando bem devagar, em algum lugar que eu não conseguia ver. Sentei na cadeira, encarei aquele aparelho velho e durante alguns minutos fiquei só ouvindo, sem nem perceber que minhas mãos tremiam. Foi aí que as vozes voltaram. Só que dessa vez estavam diferentes. Não eram mais só palavras soltas, espaçadas por chiados aleatórios. Era uma sequência, quase como se alguém estivesse realmente tentando se comunicar, mas de um jeito apressado, nervoso, como quem sabe que o tempo está acabando. A primeira coisa que ouvi foi uma sequência de números dita num tom mais seco, mais direto, como se fosse algum tipo de coordenada, ou talvez um horário. Depois vieram alguns nomes cortados no meio, quase engolidos pelo chiado. E então uma palavra que fez meu corpo inteiro gelar: aviso. Eu não sei dizer exatamente o que me fez levantar da cadeira naquele momento, mas meu instinto gritava que eu precisava prestar atenção. Aquilo não era só som. Não era só ruído vindo do outro lado de alguma linha, não. Era informação. Era alguém tentando me dizer alguma coisa. Levantei, comecei a andar de um lado para o outro no quarto, enquanto o rádio seguia transmitindo aquelas vozes que pareciam surgir e desaparecer como se alguém estivesse brincando com um botão de volume. De vez em quando, o som ficava tão forte que parecia que os alto-falantes iam explodir. E no segundo seguinte, sumia completamente, deixando só aquele silêncio desconfortável, pesado, que mais parecia estar vibrando dentro da minha cabeça do que no ar. Foi então que algo ainda mais estranho começou a acontecer. Enquanto eu tentava entender aquelas transmissões, percebi que não era mais só o rádio que estava fazendo barulho. Primeiro, notei que a televisão, desligada, começou a emitir um estalido seco, como se alguém tivesse pressionando a tela por dentro. Logo em seguida, percebi que o roteador da internet estava piscando de forma completamente irregular, com os LEDs acendendo e apagando no mesmo ritmo das vozes do rádio,
como se de alguma maneira aquele sinal estivesse atravessando tudo ao meu redor. Até o micro-ondas que estava fora da tomada soltou um bip agudo, daquele jeito que ele faz quando termina de aquecer alguma coisa. E, sinceramente, aquilo foi a gota d'água. Eu não sabia mais se estava ficando maluco ou se realmente alguma coisa impossível estava acontecendo dentro da minha casa. Voltei para o quarto, olhei para o rádio e percebi que, entre um chiado e outro, a voz estava dizendo alguma coisa que parecia mais pessoal. Era como se de repente tivesse deixado de ser uma transmissão qualquer, aleatória, e tivesse se transformado numa conversa. Só que uma conversa onde só um lado falava. A voz ficou um pouco mais clara e no meio de várias interferências consegui entender algo como: não desligue. Na mesma hora, meu estômago embrulhou. Eu sabia que era impossível, que não tinha como aquela coisa estar falando diretamente comigo, mas ainda assim meu nome parecia estar escondido no meio das frases, como se vez ou outra aquela voz sussurrasse: Marcos. E eu juro para você que parecia que vinha de dentro da minha cabeça, não do rádio. Meu instinto gritava para eu desligar tudo, arrancar o fio da tomada, jogar aquele rádio fora, quebrar em 1000 pedaços se fosse preciso, mas eu não consegui. Alguma coisa me segurava ali, me prendia naquela cadeira, como se a própria frequência tivesse se agarrado em mim e a partir daquele momento não fosse mais me soltar. E foi então que percebi um detalhe que fez meu sangue congelar. A frequência já não estava mais só no rádio. Eu comecei a ouvir aquele mesmo chiado, vindo de outros lugares. Do roteador, da televisão, até do som da água correndo pela tubulação da casa. Era como se tudo, absolutamente tudo ao meu redor, tivesse começado a vibrar na mesma maldita sintonia. Tentei respirar fundo, me convencer de que era só paranoia, fruto do medo, da tensão, talvez de uma sequência de coincidências bizarras, que de algum jeito minha cabeça tinha transformado numa história maior do que era. Mas não era. Fui até a cozinha e quando abri a torneira percebi que até o som da água estava diferente. Não era o fluxo contínuo que qualquer pessoa reconhece, era um som pulsante, intercalado, como se até aquilo estivesse emitindo um padrão. E não demorou para eu perceber que era o mesmo padrão que os LEDs do roteador piscavam, o mesmo intervalo das batidas que agora eu escutava vindo claramente das paredes. Parei no meio da sala, olhei em volta e pela primeira vez percebi que algo tinha mudado no ambiente. Não era só o som, era a sensação. Aquele cheiro de eletrônica queimada, o ar mais pesado, mais denso, quase difícil de respirar. E na janela percebi que a rua estava diferente, silenciosa demais. Nenhum carro passando, nenhuma buzina, nenhuma voz, nada. E então do outro lado da rua vi um carro parado. Não sei como ele apareceu ali, porque até segundos atrás eu tinha olhado e não tinha absolutamente nada. O carro estava com os faróis acesos, mas o motor desligado. Os vidros completamente escuros. E por algum motivo que eu não sei explicar, eu tive certeza, absoluta, instantânea, de que tinha alguém me olhando lá de dentro. Por alguns segundos eu fiquei imóvel, tentando decidir se eu deveria fechar as cortinas, desligar tudo, me esconder ou simplesmente fingir que aquilo não estava acontecendo. Mas a minha respiração já estava tão acelerada, tão fora de controle, que parecia que meu próprio corpo tinha se desconectado do cérebro. E foi nesse momento, com o rádio ainda chiando lá no quarto, que eu percebi: a frequência tinha me encontrado. E de alguma forma, eu não fazia mais ideia de como me desconectar dela. Fiquei ali, encarando aquele carro parado do outro lado da rua, com a sensação absurda de que, não importa o que eu fizesse, aquela situação já tinha saído completamente do meu controle. Era como se o próprio mundo ao meu redor estivesse mudando, reorganizando suas regras sem me consultar. E agora eu só estivesse assistindo, impotente, enquanto tudo se distorcia de uma maneira que eu jamais imaginaria ser possível. O rádio ainda estava ligado, e o chiado parecia mais forte, mais presente, como se o som não estivesse vindo só dos alto-falantes, mas do próprio ar, preenchendo cada espaço da casa, vibrando no chão, nas paredes, nos objetos. O som era constante, pesado, com aquele ruído grave no fundo, e de vez em quando pequenas pausas onde uma respiração arrastada surgia, dando espaço para uma voz que parecia cada vez mais nítida. O que me deixou completamente travado foi perceber que aquela voz agora não era mais uma voz qualquer. Ela era a minha. Era como se eu estivesse me ouvindo, mas não lembrava de nunca ter gravado aquilo.
E a cada nova frase que surgia, mais eu percebia que não era só uma reprodução da minha voz. Eram as minhas próprias palavras, coisas que eu tinha dito dias atrás, semanas talvez, ou até pensamentos que nunca verbalizei. Fui tomado por uma mistura de pânico e incredulidade, porque, por mais que eu quisesse acreditar que aquilo era só minha cabeça me pregando uma peça, não era. Eu sabia que não era. Tudo no ambiente parecia conspirar para reforçar essa ideia. As luzes piscavam num ritmo que já não parecia mais aleatório. Era como se seguissem algum tipo de padrão, um código que eu não conseguia decifrar, mas que de alguma forma meu cérebro reconhecia como uma tentativa desesperada de comunicação. O roteador da internet, que até então só piscava como qualquer aparelho faria, agora tinha se tornado parte daquele sistema maldito. As luzes dele acendiam e apagavam como se estivessem respondendo às frases que eu ouvia no rádio. Até o micro-ondas, que continuava desligado da tomada de tempos em tempos, soltava aquele bip seco, sincronizado com o restante, como se estivesse recebendo os mesmos comandos. E no meio de tudo isso, aquele carro seguia parado. Motor desligado, faróis acesos, vidros escuros. Não se movia, não fazia absolutamente nada. Mas a certeza de que tinha alguém ali, observando cada movimento meu, era esmagadora. Por algum motivo, uma parte de mim achou que faria sentido, naquele momento, tentar quebrar o ciclo. Talvez, se eu desligasse tudo, arrancasse da tomada, destruísse qualquer coisa que estivesse emitindo som, eu pudesse recuperar o controle da situação. E sem pensar muito, foi exatamente o que eu tentei fazer. Corri até o rádio, puxei o cabo da tomada com força, mas, para minha surpresa, o som continuou. O chiado, a respiração, a minha própria voz, tudo seguia, como se aquele aparelho nunca tivesse sido a fonte. Desliguei o roteador, arranquei os cabos, virei a televisão de frente para a parede, desconectei o micro-ondas, tirei até as pilhas do controle. Mas absolutamente nada mudou. A casa inteira seguia vibrando naquela mesma maldita frequência. E agora o som parecia mais alto, mais presente, mais próximo. Fechava os olhos e era como se ouvisse dentro da minha cabeça, nas batidas do meu próprio coração, no ritmo da minha respiração, como se meu próprio corpo tivesse sido conectado a algum tipo de circuito que eu jamais deveria ter acessado. Comecei a perceber que as coisas fora da casa também não estavam mais normais. A rua, antes silenciosa, agora parecia suspensa. Não no sentido literal, mas havia uma ausência estranha de movimento, de vida, como se aquele pedaço do mundo tivesse sido desconectado do resto da cidade, isolado numa espécie de bolha onde só aquela frequência existia. E então, enquanto eu encarava aquele carro do outro lado da rua, as luzes internas acenderam, iluminando brevemente o interior. E por um segundo eu tive certeza do que vi. Não era uma pessoa. Pelo menos não no sentido que qualquer um de nós entenderia como uma pessoa. Era uma figura, uma silhueta, sem rosto, sem traços, mas com uma presença esmagadora. Algo que parecia feito de sombra, como se a própria escuridão tivesse decidido assumir uma forma, e agora estava ali, olhando diretamente para mim. O rádio, mesmo desligado, chiou tão alto que meus ouvidos doeram. E nesse momento a voz voltou, mais clara do que nunca, mais direta, sem mais chiados, sem ruídos. A voz disse algo que eu nunca vou esquecer. A partir desse momento, você não é mais só ouvinte. Meu corpo inteiro travou. Não sabia se corria, se me escondia, se gritava, ou se simplesmente aceitava que qualquer coisa que estivesse acontecendo já tinha ido longe demais para ser revertida. A sensação era de que não havia mais um lado de cá e um lado de lá. Não havia mais um transmissor e um receptor. Eu fazia parte daquilo agora. E foi exatamente nesse momento que as paredes começaram a vibrar, não como antes, de forma sutil, quase imperceptível. Agora era físico, real. A estrutura da casa tremia, como se algo estivesse se movendo por dentro das paredes, rastejando, empurrando os tijolos, buscando uma saída, tentando desesperadamente atravessar a barreira entre onde quer que aquilo estivesse e onde eu estava. O cheiro de eletrônica queimada ficou mais forte, misturado com algo que parecia ozônio, aquele cheiro metálico que às vezes surge antes de um curto-circuito ou de uma descarga elétrica. E o som? O som ficou tão alto que era como se o próprio ar tivesse sido substituído por aquele ruído.
Corri até a porta da frente, tentei destrancar, mas ela simplesmente não abria. A chave girava, mas a fechadura parecia não responder, como se estivesse travada por dentro, não por um problema mecânico, mas como se a própria casa não quisesse que eu saísse. Fui até os fundos, tentei a porta da cozinha, as janelas, qualquer coisa. Nada. Tudo trancado. Tudo selado. E enquanto eu me debatia tentando encontrar uma saída, percebi que o som começava a mudar. O chiado sumia, dando lugar a um silêncio absoluto, opressor, pesado, seguido de uma única frase, dita no tom mais grave, mais distorcido e mais frio que eu já ouvi na vida. Transmissão concluída. E no mesmo segundo, todas as luzes apagaram. A casa mergulhou na escuridão total. O rádio, o roteador, a televisão, tudo desligou. E o silêncio que ficou não parecia vazio. Pelo contrário, era um silêncio tão carregado, tão pesado, que dava para sentir ele pressionando o meu peito, esmagando meus pensamentos. E foi aí que eu percebi que aquela frequência jamais foi só um som, jamais foi só um sinal perdido no ar, e que talvez eu nunca tenha desligado ela, e muito menos ela de mim. Mais uma história finalizada. Antes de irmos para a próxima, peço que deixe seu like e aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse relato, honestamente, achei muito pesado. Vou dividir com vocês e deixem nos comentários o que acharam. Meu nome é Gustavo Ferreira. Tenho 38 anos, moro em Belo Horizonte e trabalho como gerente de uma loja de equipamentos elétricos. Minha vida, até pouco tempo atrás, era absolutamente comum, sem nada demais. Sem nada que eu pudesse chamar de estranho, bizarro ou sequer curioso. E se eu tô contando isso aqui, é porque, de verdade, eu não sei mais se tô buscando respostas, ou se só quero dividir esse peso com alguém. Tudo começou há cerca de 3 semanas. Todos os dias, no caminho do trabalho, eu passava por uma rua estreita no centro da cidade, uma daquelas ruas antigas, cheias de prédios baixos, com postes velhos e fios pendurados que pareciam prestes a cair. E no meio dessa rua tinha uma igreja. Não era uma igreja comum. Não tinha placa. Não tinha nome. Nenhuma identificação na fachada. Só uma construção antiga feita de pedra escura, com vitrais coloridos e uma única porta de madeira pesada que, e esse é o ponto, estava sempre aberta. Sempre aberta. Não importa a hora. Manhã, tarde, noite, madrugada. Todos os dias, sem exceção. No começo eu achava estranho, mas não o suficiente para me preocupar. É Belo Horizonte, afinal. Tem muita igreja espalhada pela cidade, e algumas delas realmente ficam abertas o tempo inteiro. Só que, com o passar dos dias, comecei a reparar em alguns detalhes que não batiam. Para começar, eu nunca vi ninguém entrando ou saindo daquele lugar. Nunca. Nem um fiel, nem um padre, nem um zelador, nem absolutamente ninguém. A porta estava aberta, sim, mas parecia vazia. Outro detalhe que me incomodava era o fato de que sempre que eu passava, independente da hora, as luzes lá dentro estavam acesas. Mas não eram lâmpadas comuns. Era uma luz meio amarelada, tremeluzente, como se fossem velas. Só que não dava para ver exatamente de onde vinha essa iluminação. Era como se ela estivesse no ar. E por mais que eu olhasse lá para dentro, e eu olhei muitas vezes, eu nunca conseguia ver direito o interior. Só dava para enxergar até certo ponto, como se uma sombra mais densa, mais pesada, preenchesse o espaço além da porta. Nos primeiros dias, eu ignorava. Me convencia de que era só uma igreja velha, de alguma congregação pequena, esquecida ali no meio do centro. Mas quanto mais eu passava por aquela rua, mais aquilo me incomodava. Foi numa madrugada, depois de um dia particularmente pesado no trabalho, que eu tomei a decisão de entrar. Não sei se foi curiosidade, inquietação, ou só aquela sensação esquisita que fica na cabeça da gente quando algo parece errado. E eu lembro exatamente da cena. Eu estava voltando para casa, eram mais ou menos 3h15 da manhã. A rua estava completamente vazia, só o som dos meus próprios passos, o barulho distante de algum carro acelerando lá longe e aquele silêncio pesado que parece quase um som por si só. Quando passei na frente da igreja, ela estava, como sempre, com a porta escancarada, as luzes acesas lá dentro e aquele cheiro estranho no ar. Uma mistura de madeira velha, vela derretida e alguma coisa metálica. Parei. Fiquei alguns segundos olhando para dentro, tentando mais uma vez enxergar o fundo.
E, de novo, só dava para ver até certo ponto. Depois disso, tudo era sombra. Foi aí que, sem pensar muito, eu pisei para dentro. O som mudou instantaneamente. A rua lá fora sumiu. O barulho dos carros, dos meus próprios passos, do vento, tudo desapareceu. Só ficou um silêncio absoluto, tão absoluto que parecia que o ar tinha ficado mais denso. O chão era de pedra, gasto, irregular, e à medida que eu caminhava, cada passo ecoava de um jeito estranho, como se o som não se comportasse do jeito certo. Não era um eco normal. Era atrasado. O átrio principal da igreja parecia comum. Fileiras de bancos antigos, de madeira escura, enfileirados dos dois lados de um corredor central, que levava até um altar simples, com uma cruz pendurada e algumas velas acesas em candelabros enferrujados. Mas, ao mesmo tempo, não parecia comum. A sensação era a de que o espaço era maior por dentro do que parecia por fora. Eu tinha certeza de que, olhando de fora, aquela igreja não poderia ter mais do que uns 15 metros de comprimento. Só que ali dentro, eu já tinha andado muito mais do que isso. E conforme eu andava, percebia detalhes que iam ficando cada vez mais errados. As paredes tinham rachaduras que formavam desenhos estranhos, quase como símbolos, mas que não eram símbolos que eu reconhecesse. Os vitrais não mostravam santos nem cenas religiosas. Mostravam formas distorcidas, figuras humanas alongadas, com olhos brancos e bocas abertas como se estivessem gritando. E o cheiro. Aquele cheiro de vela queimada misturado com algo metálico ficou mais forte. Quando cheguei perto do altar, percebi que, à direita, havia uma porta de madeira entreaberta. De onde eu estava, dava para ver uma escada de pedra descendo. E de algum lugar lá embaixo vinha um som abafado. Não dava para saber se era uma voz, uma melodia ou simplesmente ruído. Naquele momento, minha cabeça gritava para eu sair dali. Voltar, dar meia volta, fingir que nunca tinha entrado. Mas, ao mesmo tempo, era como se algo me puxasse para frente. Como se, depois de ter colocado o pé dentro daquela igreja, sair já não fosse mais uma opção. Caminhei até a porta, empurrei devagar, e o rangido que ela fez não parecia de madeira velha. Parecia carne sendo rasgada. A escada descia em espiral, apertada, com degraus irregulares, alguns quebrados, outros tão gastos, que parecia que iam se desfazer debaixo dos meus pés. E quanto mais eu descia, mais aquele som abafado ficava claro. Não era uma música, não era uma conversa. Era uma oração, sussurrada, por várias vozes ao mesmo tempo. Quando cheguei lá embaixo, me deparei com um corredor estreito iluminado por pequenas velas grudadas diretamente nas paredes, que pingavam cera grossa e escura, como se não fosse cera comum, mas algo mais denso, mais pesado. O corredor parecia se estender muito além do que a lógica permitiria. Eu sabia com absoluta certeza que aquele espaço não cabia debaixo daquela igreja. Não tinha como, mas ele estava ali. E no fundo desse corredor havia uma porta de metal, antiga, enferrujada, com marcas de arranhões espalhadas por toda a sua superfície. E enquanto eu me aproximava, o som das orações ficou tão alto, tão presente, que eu não conseguia mais entender se vinha de trás daquela porta ou de dentro da minha própria cabeça. E quando estendi a mão para tocar na maçaneta, percebi pela primeira vez que eu não estava sozinho naquele lugar. Algo estava me observando. Fiquei completamente imóvel por alguns segundos, com a mão parada na maçaneta enferrujada, tentando decidir se eu realmente tinha coragem de abrir aquela porta. Porque por mais que uma parte minha quisesse acreditar que aquilo tudo era só um prédio velho, uma construção esquecida no meio da cidade, meu corpo inteiro parecia gritar que não era só isso, e que seja lá o que tivesse lá atrás, não era para ser encontrado. Apertei os olhos, respirei fundo e girei a maçaneta. Ela rangeu tão alto, tão pesado, que parecia ter acordado a própria estrutura do lugar. A porta não abriu de uma vez. Ela arrastou no chão, como se tivesse grudada ali por anos, e no instante em que ela se abriu o suficiente para eu passar, aquele cheiro metálico, denso, quase sufocante, me acertou de cheio. Do outro lado, não era uma sala, não era um porão, nem uma cripta, nem qualquer coisa que fizesse sentido dentro de uma igreja. Era um salão enorme, muito maior do que qualquer construção poderia abrigar naquele espaço. Um salão circular, onde as paredes subiam tão alto que desapareciam na escuridão, e o chão parecia feito de pedra negra, polida, brilhando como se estivesse molhada.
E no centro havia algo. Não sei exatamente como descrever aquilo. Era como um altar, mas não no sentido tradicional. Tinha degraus circulares que levavam até uma espécie de plataforma, no meio da qual havia uma estrutura orgânica. Não era pedra, não era madeira, não era metal. Era algo que parecia vivo, como se estivesse pulsando, respirando, se contraindo lentamente, como o peito de alguém dormindo, ou fingindo que está dormindo. E em volta dessa coisa, bancos. Não bancos comuns como os do átrio da igreja, mas estruturas de pedra enfileiradas, como se aquele salão inteiro fosse feito para algum tipo de cerimônia. E eles estavam ocupados, figuras, vultos, silhuetas humanoides sentadas, imóveis, todas olhando na direção do altar. Nenhum movimento, nenhuma respiração audível, mas a presença deles era esmagadora. Uma pressão tão forte no peito que parecia que o ar estava sendo drenado para fora do meu corpo. Eu não sei como eu não desmaiei naquele momento. Meus olhos corriam de um lado para o outro tentando processar cada detalhe, tentando entender onde eu estava, o que era aquilo, o que significava. Mas quanto mais eu olhava, menos fazia sentido. E então elas começaram a se mover. Não de forma natural, não como pessoas que se levantam ou que se ajeitam no banco. Era mais como se estivessem sendo puxadas, dobrando-se em ângulos impossíveis, com braços e pernas que pareciam longos demais para qualquer anatomia humana. Mas não faziam som, nenhum. A única coisa que eu conseguia ouvir era meu próprio coração batendo tão forte que parecia que ia estourar dentro do peito. O altar, ou seja lá o que for aquilo, começou a emitir um som. Não era um som alto nem estridente. Era grave, muito grave. Uma frequência tão baixa que parecia vibrar dentro dos ossos. O chão inteiro parecia pulsar junto. E de alguma forma, aquele som era uma voz. Não era português. Não era uma língua que eu conhecesse. Mas mesmo assim, meu cérebro parecia entender. E a única coisa que eu consegui captar, que ficou marcada como uma cicatriz na minha memória, foi uma frase. Ninguém entra, sem ser chamado, e ninguém sai, sem ser marcado. O desespero me tomou de um jeito que eu nem sabia que era possível. Meu corpo inteiro parecia não responder mais, como se as pernas, os braços, os músculos todos simplesmente tivessem esquecido como funcionava. A única coisa que eu conseguia fazer era olhar. E naquele momento tudo, absolutamente tudo, parecia errado. O teto não tinha fim. Eu percebi isso quando levantei a cabeça e percebi que a escuridão lá em cima não era sombra. Era ausência total. Uma ausência que dava vertigem só de olhar. Era como se não existisse teto, nem fim, nem limite. Era só vazio, infinito, esmagador. E o chão não era pedra. Ou se era, parecia mudar. A textura, o brilho, até a sensação dos meus pés pisando nele parecia se alterar a cada segundo. Como se eu estivesse pisando numa coisa que respirava. Uma coisa que estava viva. As figuras começaram a se levantar dos bancos. Todas, ao mesmo tempo. Sem fazer som. Sem olhar para mim. Mas, de alguma forma, olhando. Foi aí que eu percebi o que estava acontecendo. O altar abriu. Como se aquela massa orgânica no centro tivesse se rasgado, se aberto, revelando um espaço oco por dentro. E de dentro começou a sair uma névoa preta, espessa, que não se comportava como fumaça normal. Ela não subia, ela descia. Escorria pelo altar, invadia o chão, se espalhava pelo salão, chegando devagar até meus pés. Quando essa névoa me tocou, a sensação foi imediata. Não era frio, não era quente. Era vazio. Era como se por onde ela passava, ela sugasse não só o ar, mas qualquer coisa que fosse viva, que fosse real. Meus braços começaram a formigar. A visão ficou turva. E por alguns segundos, eu achei que ia simplesmente sumir. Foi o instinto que me fez correr. Não foi coragem, nem força de vontade. Foi puro, absoluto, desesperado instinto de sobrevivência. Me virei e saí correndo de volta para o corredor, tropeçando nos próprios pés, batendo nas paredes, tentando a qualquer custo encontrar aquela escada de volta. O problema é que a escada não estava mais lá. O corredor, que antes parecia curto, agora se estendia infinitamente, com bifurcações que eu não lembrava de ter visto antes, portas que surgiam onde antes só tinha parede, e pior, vozes.
Elas começaram baixas como se estivessem bem longe, mas a cada passo que eu dava ficavam mais altas, mais próximas, mais agressivas. Não eram mais orações, não eram mais sussurros. Era algo chamando. E no fundo uma batida grave, compassada, ritmada, que parecia o som de um coração gigantesco, ou de algo rastejando nas paredes. Corri, virei, tentei qualquer porta, qualquer direção, até que de repente, sem entender como, me vi de volta no átrio principal da igreja. O altar estava lá, os bancos, tudo, só que diferente. Os vitrais agora estavam completamente negros, como se tivessem sido queimados por dentro. As velas, apagadas, e a porta da rua, finalmente, estava fechada. Chegamos até o fim de mais um relato pessoal. Se você ficou até aqui, deixe nos comentários o nome de sua cidade e o que você tem achado das histórias. Vamos começar o próximo relato. Meu nome é Rafael Menezes. Tenho 42 anos. Sou médico intensivista e trabalho há mais de 10 anos na UTI do Hospital São Vicente, aqui em Curitiba. Se alguém me perguntasse, até pouco tempo atrás, se eu acreditava em vida após a morte ou qualquer coisa além do que a gente pode ver, tocar, medir, eu responderia sem pensar que não. Meu mundo sempre foi prático. O que não pode ser explicado simplesmente não existe. Pelo menos era assim que eu pensava. Na medicina, a gente aprende a conviver com a morte todos os dias. E por mais que isso pareça insensível para quem está de fora, é só uma maneira de se proteger, de se manter inteiro, porque se você sente tudo, você quebra. Mas tem coisas que atravessam qualquer barreira. E foi dentro daquele ambiente que deveria ser o espaço mais racional do mundo, onde a ciência dita cada protocolo, cada conduta, que eu vivi as coisas mais absurdas da minha vida. Tudo começou numa madrugada qualquer de plantão. Eram mais ou menos 2:30 da manhã. A UTI estava relativamente tranquila. Pacientes monitorados, os respiradores mantendo aquele som constante e os alarmes dos monitores pipocando de tempos em tempos, como sempre. Pelo menos, até aquele momento. Eu estava revisando os prontuários quando percebi que o alarme cardíaco disparou em um dos leitos. Me levantei e fui direto até o leito 4, onde estava uma paciente chamada Dona Alzira, 82 anos, com insuficiência respiratória grave, pós-Covid, além de uma insuficiência renal que complicava tudo ainda mais. Quando cheguei na porta do leito, percebi que o monitor estava completamente apagado, não travado, desligado, tela preta, sem sinal. Chequei os cabos, olhei as conexões, reiniciei o aparelho, mas nada. Tudo apagado, como se nem energia tivesse. O estranho é que o restante dos equipamentos, respirador, bomba de infusão, oxímetro, todos funcionando normalmente. E aí vem a parte que até hoje me dá calafrio só de lembrar. Foi quando percebi que não estávamos sozinhos ali. No canto da sala, perto da poltrona dos acompanhantes, havia uma coisa, uma presença. Não dá para dizer que era alguém, não era físico. Não no sentido convencional. Era como uma sombra muito mais escura do que qualquer sombra. Densa. Uma mancha. Meu cérebro tentava processar aquilo. Quando eu olhava diretamente, parecia se desfazer. Mas na visão periférica era impossível ignorar. Estava ali, parada, observando. Na mesma hora, meus braços arrepiaram. Um arrepio que não era só de medo. Era de alerta, de perigo, de uma coisa que o corpo sente antes mesmo da mente entender. Dei um passo para trás, tentando convencer a mim mesmo de que era cansaço, que era ilusão, que estava enxergando coisa onde não tinha. Mas naquele instante o monitor cardíaco acendeu de volta. As curvas, os sinais vitais, tudo reapareceu, como se nunca tivesse dado defeito. A paciente, estável, saturando bem, frequência cardíaca perfeita, tudo normal. Voltei para a mesa dos médicos, sentei e tentei fingir que nada tinha acontecido. Mas era impossível, porque dali em diante, aquela madrugada, nunca mais voltou ao normal. Os alarmes começaram a disparar um atrás do outro. Primeiro no leito 7, depois no 2, depois no 5. Corria para checar e nada. Pacientes estáveis. Tudo dentro do padrão. E o mais bizarro, os alarmes não apareciam no painel central da UTI. Só disparavam localmente dentro do leito, como se só eu estivesse ouvindo. Percebi que toda vez que o alarme disparava, o ambiente mudava. A temperatura caía bruscamente.
Mas não era aquele frio comum de hospital, não era do ar-condicionado. Era outro tipo de frio. Um frio que parecia vir de dentro dos ossos, que apertava o peito, que fazia a pele encolher. Quando entrei no leito 2, onde estava internado um paciente chamado Seu Carlos, 69 anos, pós-infarto, com suporte de oxigênio, eu soube, na mesma hora, que alguma coisa estava errada. Ele estava acordado, olhos arregalados, encarando a parede do lado esquerdo, imóvel, respirando rápido. Me aproximei, chamei. Seu Carlos, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Ele não respondeu, não olhou para mim. Só manteve aquele olhar fixo. E quando segui o olhar dele, eu vi, no canto do leito, uma silhueta. Alta, curvada, preta, densa. Uma sombra que parecia respirar, vibrar, se contorcer lentamente como se estivesse presa, apertada naquele espaço. E o mais absurdo, ela olhava de volta. Era como se meus olhos tentassem fugir, mas ao mesmo tempo não conseguissem desviar. Aquilo tinha consciência. Sabia que eu estava vendo. Sabia exatamente que naquele momento eu entendia que aquilo estava ali. Seu Carlos começou a tremer. A boca abria e fechava, mas não saía som. As lágrimas desciam enquanto ele apertava os punhos sobre o lençol, tremendo inteiro. Corri até ele, segurei sua mão e no mesmo instante senti os dedos dele fecharem com tanta força nos meus que pareciam ossos quebrando. E com muito esforço ele conseguiu sussurrar. Ela tá aqui, tá esperando. Na mesma hora, olhei para o canto do leito, mas vazio. Tinha sumido. E como se estivesse aguardando exatamente esse momento, o monitor disparou. Frequência despencando, saturação caindo, corrida contra o tempo. Iniciei protocolo de emergência, equipe acionada, desfibrilador, drogas, compressões, tudo. Mas não teve volta. Seu Carlos morreu. E o que me destruiu não foi a morte dele. Porque na UTI a gente aprende, ou acha que aprende, a conviver com isso. O que me destruiu foi o que veio depois. Quando desligamos os equipamentos, preenchemos a papelada, a equipe saiu do leito, eu fiquei alguns segundos ali, em silêncio, só observando. E enquanto olhava para o corpo dele, vi um reflexo no vidro da janela que dava para o corredor. Lá estava, a mesma silhueta, a mesma sombra. Só que dessa vez, ela não estava mais olhando para mim. Ela olhava para o corpo. E naquele segundo, eu entendi uma coisa que me fez gelar até a alma. Aquilo não tinha vindo buscar ele. Aquilo sempre esteve lá. E talvez estivesse lá, muito antes de eu perceber. Eu saí daquele leito com a sensação de que, de alguma forma, tinha cruzado uma linha invisível que jamais deveria ser atravessada. E a partir dali, tudo no ambiente começou a parecer diferente. Não era mais só uma UTI. Não era mais só um espaço de atendimento, monitorização, medicamentos e protocolos. Agora parecia contaminada. Como se a própria estrutura daquele lugar respirasse uma coisa que eu não conseguia nomear. Algo pesado, presente, sufocante, que não se via, mas que se sentia em cada canto, em cada parede, em cada detalhe. Naquela mesma madrugada, enquanto tentava inutilmente focar nos relatórios e fingir que a normalidade ainda existia, comecei a ouvir passos. Não eram os passos comuns da equipe que eu já reconhecia facilmente, nem o barulho das rodinhas das bombas de infusão, dos carrinhos de medicação ou das pranchetas batendo no balcão. Eram passos lentos, pesados, ecoando de um jeito esquisito que parecia deslocado, como se não pertencesse exatamente ao espaço físico onde estavam acontecendo. Levantei, olhei pelo vidro do corredor que dava acesso aos leitos, mas não havia ninguém. E mesmo assim, o som seguia. Primeiro, parecia vir do leito 8, depois do 6, depois do próprio corredor central. E, em algum ponto entre uma passada e outra, percebi que aqueles passos não eram só de alguém andando. Eles pareciam procurar. O som das pisadas foi ficando mais forte, mais nítido, até que de repente cessou. E o que veio no lugar foi ainda pior. Um silêncio tão absoluto, tão pesado, que parecia que o próprio ar tinha sido sugado para fora dali. Era como se todo o som do mundo tivesse sido desligado. Nem os monitores, nem os respiradores, nem as bombas. Absolutamente nada fazia barulho. Na mesma hora, minha visão começou a ficar turva.
como se uma pressão absurda estivesse comprimindo minhas têmporas. Me apoiei na bancada, pisquei algumas vezes, respirei fundo e, quando olhei na direção do corredor, eu vi uma silhueta, alta, magérrima, com braços absurdamente longos que quase arrastavam no chão. A cabeça, pequena demais para o corpo, parecia pender para frente como se o próprio peso dela fosse impossível de sustentar. Não tinha rosto, não tinha traços, era só ausência. Uma mancha, uma sombra mais escura do que qualquer sombra, mais negra do que qualquer preto que eu já tinha visto. Ela estava parada bem no meio do corredor, completamente imóvel, me encarando, ou pelo menos eu sentia que me encarava, mesmo sem ter olhos, sem ter rosto, sem ter nada. E de repente, como se tivesse percebido que eu a via, ela deu um passo. O som do pé dela tocando o chão não parecia som de passo. Era um estalo seco, grave, que vibrava dentro do peito, como se fosse um som projetado de dentro para fora, não pelo contato do corpo com o chão, mas por alguma outra coisa, algo que eu nem sei explicar. E na mesma hora meu corpo reagiu. Uma descarga de adrenalina tão intensa que minhas mãos tremiam, minhas pernas pareciam de borracha, e a única coisa que meu cérebro gritava era: sai daqui, sai agora. Mas por mais que eu quisesse, eu não conseguia. Era como se meus pés tivessem sido colados no chão, como se meu corpo inteiro tivesse sido ancorado ali, preso, travado, paralisado por uma força que não era física, mas completamente real. Ela deu outro passo, depois outro, e a cada movimento parecia ficar mais sólida, mais presente, mais real. E junto com isso, veio um som. Primeiro muito baixo, como um sussurro que não dava para entender. Depois mais forte, mais claro, até que percebi que não era exatamente um som. Era uma respiração profunda, lenta, irritante. Daquelas que você sente vibrar no ouvido, no peito, no estômago. E foi exatamente nesse momento que a porta do leito 6 abriu, sozinha. Na mesma hora, como se aquele som de respiração tivesse disparado um gatilho invisível, as luzes do corredor começaram a piscar, uma a uma, de trás para frente, vindo em minha direção. E quando olhei para dentro do leito 6, onde estava internado o Sr. Alfredo, 74 anos, insuficiência cardíaca avançada, usando respirador, meu estômago afundou. Ele estava sentado, coisa que não era fisicamente possível considerando o quadro em que ele estava, mas estava, sentado na beira da cama, olhando fixamente para o espaço vazio bem na frente dele, os olhos completamente esbugalhados, as mãos apoiadas no colchão, tremendo. E então ele falou: não para mim, nem para ninguém visível, mas para aquilo. Eu sei que você está aqui. Eu sei. Não precisa. Eu sei. O corpo dele tremia tanto que parecia que ia desmontar. A pele pálida, quase acinzentada, suando frio, respirando tão rápido que os alarmes do monitor começaram a apitar freneticamente. Entrei correndo no leito, mas no exato segundo em que meus pés cruzaram a porta, o som sumiu. A sombra desapareceu. O paciente tombou para trás como se alguém tivesse empurrado. E no instante em que ele bateu de volta no colchão, o monitor zerou. Linhas planas. Frequência 0. Saturação 0. Um silêncio absurdo se instalou no leito. Era como se o próprio som tivesse sido arrancado daquele espaço. Comecei imediatamente as manobras de ressuscitação. Chamei a equipe, fiz compressões, choque, adrenalina. Tudo. O protocolo inteiro, exatamente como manda. Mas não teve volta, não teve pulso, não teve resposta. O Sr. Alfredo morreu. E enquanto preenchia os papéis de óbito, enquanto desligava os equipamentos, percebi que a porta do leito que eu tinha deixado escancarada quando entrei, agora estava fechada. Totalmente fechada. Me aproximei, coloquei a mão na maçaneta e naquele segundo senti uma presença. Não tinha som, não tinha cheiro, não tinha imagem, mas estava lá. Uma pressão absurda, pesada, como se o próprio ar tivesse engrossado, ganhado peso, densidade. E na minha cabeça ecoou uma frase. Não era uma voz, não era som, era um pensamento que não era meu. Você está vendo, porque agora você faz parte. Na mesma hora larguei a maçaneta, dei 2 passos para trás e senti meu corpo inteiro tremer. O chão parecia vibrar sob os pés. As paredes pareciam respirar. E por alguns segundos tive a sensação clara, absurdamente real,
de que aquele hospital não era mais só um hospital. Era algo maior. Algo que tinha vida própria. Algo que... Observa. Desde aquela noite, eu nunca mais consegui olhar para a UTI do mesmo jeito. As presenças não pararam. As sombras continuaram aparecendo. Nem sempre para mim. Nem sempre para todos. Mas uma vez que você percebe, uma vez que você vê, você nunca mais deixa de ver. E a pior parte é entender que nem sempre elas chegam. Porque muitas vezes elas já estavam lá. Chegamos ao fim de mais uma história, amigos. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos e se inscreva no canal para receber as próximas histórias.